Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá, ouvintes, bem-vindos. Estamos aqui no nosso 5º episódio do podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atual presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Rio e também diretor-secretário do ICC, Instituto Carioca de Criminologia. Estamos aqui, mais uma vez, no aprazível bairro da Glória, para bater um papo, conversar um pouco com vocês sobre questões relevantes dentro da área da segurança pública. Hoje o nosso episódio vai se dar na forma de um bate-papo. A gente pretende dividir em 2 blocos o nosso programa e pretende dedicar o primeiro bloco a falar sobre racismo e sistema penal, que é um tema muito importante, muito em voga e absolutamente relevante e absolutamente transversal na temática que a gente já vem tratando em outros episódios. E eu queria dedicar o segundo bloco a conversar, a bater um papo sobre 3 acontecimentos relevantes para a questão criminal brasileira, né, hoje. Quais sejam, em primeiro lugar, o projeto do Moro, né? Enfim, acho que em todos os episódios aqui do podcast, desde o nosso início, a gente de alguma forma sempre fala no projeto do Moro. É um debate que se impõe, né, nesse momento. Queremos falar também um pouquinho sobre a recente decisão, quer dizer, não houve ainda uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, mas já uma sinalização clara, né, relativamente àquela ação da LGBTfobia. A gente quer falar um pouco disso aqui também. E queremos também falar sobre a recente alteração legislativa na Lei Maria da Penha. Em função dessa alteração legislativa, hoje, cidades que não possuam juiz, né, não possuam comarca estabelecida, nessas cidades a medida protetiva poderá ser decretada por um delegado de polícia. E na ausência do delegado de polícia, até mesmo por um policial, né, um policial civil ou um policial militar. Essa é a proposta do nosso bate-papo de hoje. Bom, só para lembrar os ouvintes que nós estamos no Twitter, o nosso perfil é @segdireitos. Estamos também na plataforma do iOS, do SoundCloud, do YouTube e do Spotify. A gente também tem um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, e todas essas plataformas estão aí abertas para vocês para enviarem mensagens, críticas, sugestões. Qualquer coisa é muito bem-vindo para a gente poder fazer esse debate sobre a questão criminal, sobre a segurança pública. Então, pessoal, já entrando no programa propriamente dito, hoje eu tenho aqui 2 convidados, 2 amigos muito especiais, que vão dividir comigo essa mesa de debate, essa mesa de bate-papo, enfrentando essa temática aí que eu acabei de anunciar. Então, vamos ao primeiro bloco. Bom, então voltamos agora para o nosso primeiro bloco do 5º episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Sem mais delongas, estou aqui hoje como eu já falei, com 2 convidados, 2 amigos, 2 pessoas queridas, muito especiais, que vão me ajudar aí no enfrentamento dessa temática. Eu peço, por favor, que se apresentem. Em primeiro lugar, Maísa. Oi, boa noite. Primeiro, agradecer a Rafael pelo convite caloroso e carinhoso. Eu sou Maísa, sou advogada, sou mestre em Direito pela UFRJ e sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e da Consulta Popular. Beleza. Edgar? Olá, boa noite. Meu nome é Edgar. Queria agradecer também ao amigo Dr. Rafael. Queria agradecer minha camarada adulta Maísa. Sou advogado criminalista, especialista em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia pela Cândido Mendes e membro da Comissão de Segurança Pública da OAB. Legal. Bom, muito obrigado, pessoal, vocês 2, por estarem aqui, por terem aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo. Como eu anunciei no início do programa, a gente vai falar nesse primeiro bloco sobre racismo e sistema penal. Esse é um tema que a gente elegeu por sua importância, como eu falei aqui, e também por sua transversalidade. Quer dizer, desde o início da nossa série de episódios,
todo capítulo, todo episódio em que a gente trata aqui da questão criminal, a questão do racismo, ela está sempre absolutamente imbrincada, né? Ainda mais que a gente enfrenta a questão criminal de uma margem esquerda, de uma margem comprometida com o fortalecimento do Estado de Direito e uma margem comprometida com o questionamento ao Estado de polícia. Então é inevitável, tem sido inevitável que todas as vezes a gente fale sobre racismo, daí porque eu pensei que era absolutamente fundamental dedicar um episódio, ou pelo menos um bloco de um episódio inteiro a essa temática, né? Eu queria muito, então, começar com a Maísa. Maísa, quando a gente fala sobre racismo, a gente fala muito sobre, eu acho que a grande questão é entender o racismo sob uma perspectiva de raça, mas também sob uma perspectiva de classe. Eu acho que não dá para lidar com essas duas coisas separadamente, essas duas coisas distintamente, porque elas fazem parte de uma mesma realidade e elas se comunicam, elas se relacionam o tempo inteiro. Eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso. Eu acho que para fazer um debate assim qualificado sobre o racismo, a gente tem que fazer um debate materialista sobre o racismo, né? Que é esse que consegue dar conta da interlocução, do diálogo entre raça e classe. Não no sentido de centralidade, de que um é mais importante que o outro, mas de como um comunica com o outro. Quer dizer, a raça comunica com a classe e a classe comunica com a raça. E pensar o sistema... Isso fica mais fácil quando a gente pensa no sistema de justiça criminal, né? Porque o tempo todo o sistema de justiça criminal consegue informar para a gente como ele funciona na gestão de classe, mas também na gestão de raça. É dizer, nos objetivos e nas funções do direito penal, que fogem àquela expectativa ou às promessas de controle de criminalidade ou de, enfim, acaba tendo como funções declaradas e funções não declaradas do direito penal, né? Porque às vezes a gente coloca em xeque que o direito penal é o grande solucionador, né, dos nossos conflitos, vem como esse ente para dar conta dos conflitos que a gente não gesta em sociedade, mas, na verdade, o direito penal tem uma função não declarada, que a professora Vera Regina de Andrade, lá da UFSC, diz que é uma função latente, que é a função de gestão de classe, né? E é justamente isso, né? Como o capitalismo e o racismo, eles estão aparelhados, né? Eles estão instrumentalizados por um mesmo Estado. É dizer, a gente tem uma sociedade capitalista que instrumentaliza questões de exploração de trabalho, né? De criminalização primária ou secundária, né? Dessas populações que são marginalizadas e tudo mais. A própria opção pela marginalização, pela criminalização seletiva de determinadas populações indesejadas, que são essas frações, né, que o capitalismo não conseguiu captar no termo de produtividade, é uma opção política. Então, não tem como... Eu gosto do debate que Silvio de Almeida coloca, que é isso, né? Se a gente fizer um debate marxista, né, e não fizer uma leitura sobre a questão de raça, o nosso debate não é um debate honesto. Assim como, se a gente fizer um debate sobre a questão racial e não der conta da dimensão de classe, o nosso debate também está um pouco fragilizado. O que isso dá para entender a gente também, que aquela treta de que o marxismo não trabalhou a questão racial e tal. Isso, primeiro, que é uma inverdade que a gente tem, né, desde o Capital, algumas informações que Marx já trabalhava e depois apropriada por outros marxistas, o próprio Lênin, a Rosa Luxemburgo falam sobre isso, né? E depois todos os outros marxistas que vieram depois, marxistas negros e tudo mais, os próprios marxistas africanos, né, que deram conta da dimensão de luta de classes, mas como na luta de classes a gente tem meandros que a raça cumpre um papel fundamental, né? Um papel de inferiorização, um papel de hierarquização, um papel de escolha de qual é o corpo que pode ser explorado, né? De qual é o corpo que não é só a mais-valia, mas é também a mercadoria e tudo mais. Então, acho que começa por aí. Você trabalha com dois conceitos nessa tua fala que eu acho que são muito importantes para a gente entender o racismo e a questão criminal e como que isso está interrelacionado, né? Você fala em funções declaradas e não declaradas
do sistema penal, do direito penal como um todo, né, digamos assim. Acho que é importante eu pontuar isso rapidamente para o ouvinte, né? Quer dizer, o direito penal ele tem uma proposta que ela é falaciosa, que ela é a proposta declarada dele, que é a proposta de conter os indicadores de criminalidade, digamos assim, né? A gente nem reivindica essa expressão, né, criminalidade, mas é assim que ele é tratado. Essa é a função declarada, quer dizer, fazer com que as pessoas pratiquem menos crimes porque aquelas condutas estão tipificadas como norma penal e, uma vez estando tipificadas como norma penal, ela tem a capacidade de inibir a prática de ilícitos penais, né? Aquela crença cega na prevenção geral da pena. E tem as funções não declaradas, que é o que rola na verdade. Né? Quer dizer, no âmbito das funções não declaradas, o racismo ele entra em cheio. Né? Porque, como você diz, o processo de criminalização ele tem uma fase primária e ele tem uma fase secundária. A fase primária é justamente aquela fase em que o legislador cria o crime, né? O legislador fala que uma conduta é crime. Mas essa fase ela não teria o menor sentido se não tivesse a fase secundária, que é a fase da aplicação da lei penal. O que a gente vê é o racismo como um elemento fundamental na fase da criminalização secundária. Porque, de fato, você não tem uma lei penal ontologicamente racista, né? Digamos assim. Você olha para o Código Penal brasileiro, você olha para a lei de drogas, você não entende por que tem mais pretos do que brancos na cadeia. Né? Você só consegue entender essa realidade carcerária se você, como você bem fala, entender que o sistema penal tem uma função não declarada e que o racismo opera forte e cruelmente na fase da criminalização secundária. Né, como um elemento como um estereótipo que habilita o exercício do poder punitivo naquele momento, né? Sim, e eu acho que é isso, né? A gente também trazer a dimensão do que representa a raça, porque é isso, a gente fica falando o tempo todo como uma categoria analítica, mas também que instrumentaliza, né, as nossas relações sociais e que dá caldo para a criminalização, mas também pensar na raça como uma categoria inventada, né? Quer dizer, a raça é também uma ficção. É como a gente dizer que a raça é uma criação da modernidade que foi usada com um objetivo político que desde das conquistas dos territórios a serem colonizados, é uma justificativa para inferiorização, hierarquização, para dizer que aquele corpo é um corpo que pode ser super explorado e que endossou todas as maiores barbáries que a gente tem, né? Desde a colonização, quer dizer, o negócio escravista, enfim, e que se constituiu no Brasil como um modo de produção, né? Não só no sentido de se constituir nas relações sociais de subalternização, de coisificação do negro e tudo mais, mas como um modo de produção, né? O escravismo funcionou como um escravismo colonial, né? E a transição do modo de produção do escravismo colonial por um capitalismo dependente só se deu quando foi de interesse das classes dominantes aqui, porque o Brasil precisava entrar se adaptar à modernidade e seguir o parâmetro internacional dos negócios de circulação de mercadoria, né? Então por isso que a gente costuma, alguns dias depois aí do 13 de maio, reivindicar que, na verdade, é isso, né? 13 de maio não é dia de negro porque foi um dia que, na verdade, a gente teve os interesses imperiais, no sentido de econômicos e tudo mais, declararam, né, enfim, no sentido do termo e tudo mais, jurídico, que estava extinta. Mas é isso, pensar a raça como ficção talvez dê uma dimensão disso, né, de que foi uma questão criada para objetivar a exploração, né? Então, tanto branco quanto negro colocados como essas categorias estanques, né, mas que estar de um lado ou estar de outro autoriza, deixa imune para algumas coisas e não deixa imune para outras, né? E para o sistema penal, assim, fica também tranquilo de perceber isso, né? Em que medida a criminalização para um grupo está autorizada e a imunidade para outros também está autorizada, né? Então, acho que é bom a gente pensar também, isso, né? Porque o racismo, enquanto uma racionalidade, né, que informa essas reproduções sistemáticas de discriminação e tudo mais, está aparelhado por essa questão histórica.
Então, retomar a história, não só de formação social brasileira, mas do que representa a raça, né? Qual é a construção da raça na história? É, primeiramente, a gente entender a colonialidade. A colonialidade como marco essencial do que é dimensionar sujeitos, né, numa situação de hierarquização. É dizer, o sujeito da modernidade, o sujeito de direito, que é uma categoria que a gente que é do direito usa, se vale, né? O sujeito do direito, aquele que possui liberdade, que é outra categoria que a gente também tem, é o sujeito branco, europeu e tal, letrado. Já os sujeitos selvagens, né, tudo mais, que a gente pode comparar a leitura que se fazia dos indígenas também e tudo mais, porque a gente também fala de relações étnico-raciais, né? E a leitura que se fazia dos negros naquela condição é dizer, esses são sujeitos não letrados, não sujeitos de direito, não portadores de necessidades, não portadores de liberdade. Então, essa gramática do que é ser e do que é estar na zona de não ser, da negação, dá uma dimensão do que a raça veio instrumentalizando na história, né? E dá autorização para as práticas racistas. Mas a Angela Davis é uma autora que contribuiu muito para esse debate sobre gênero, raça e classe, e principalmente para estabelecer esse vínculo, né? Quer dizer, ela tirou um pouco do isolamento, né, o debate sobre racismo, né, e trouxe ele para junto do debate econômico, quer dizer, trouxe, né, não que ela tenha sido a primeira pessoa a fazê-lo, mas foi quem fez com uma energia militante muito contagiante, né, quer dizer, a Angela, ela é uma autora hoje que influencia o debate sobre o racismo no mundo inteiro, né. Eu queria um pouco que você falasse um pouco das influências da Angela Davis na tua militância, na tua reflexão militante. Assim, é bom você pontuar que Angela Davis não foi a primeira, né? Talvez ela seja mais cara pra gente por ser uma abolicionista penal. Então, eu acho que esse é o grande, não só pelo a engenharia que ela faz com os conceitos marxistas, e Angela Davis realmente é uma baita teórica. Então, não, é incontestável que ela faz um trabalho original a respeito disso. Mas no Brasil, por exemplo, a gente tem Lélia Gonzalez, também marxista, também militante do Movimento Negro Unificado, e conseguiu dar uma dimensão, da superexploração. Ela falava muito das mulheres negras enquanto base da pirâmide social, né? Porque dentro de uma divisão sexual e racial do trabalho. Então, assim, só que Lélia não trouxe essa dimensão da política criminal, Angela Davis faz isso de forma esplêndida e tal, e eu acho que ela traz isso muito lá no Democracia da Abolição, ou no Our Prison Absolute, não lembro agora, mas ela fala isso, né, da coisa da violência ritualística e como é que o direito penal, ele opera dessa forma, né, dizer, forma consensos, né, na verdade não é o direito penal que forma consensos, mas ele se apropria disso, né, dos consensos sociais que a cultura de massas coloca, e dos mitos, né, a gente tem mitos, o mito da criminalidade, o mito de quem é o criminoso, o mito de quem é o sujeito perigoso, né? Enfim, e o direito penal, enquanto função, enfim, cumprindo a função para que foi gestado, criado, né, do direito, a função ideológica e tudo mais, opera dessa forma, numa violência ritualística contra os negros, né, dizer, o negro está preso porque é criminoso, ele é criminoso porque é negro, e se ele é criminoso, ele merece estar nesse lugar. Então, ela fala disso, né, que a própria a eleição racial como bode expiatório, né, e a suspeita da criminalidade e tudo mais, a substância criminal, digamos assim, que é a própria negritude, assim, e isso não é novidade para a gente, de alguma medida, porque os dados estão aí e tal, do superencarceramento, enfim, da violência policial e tudo mais. Mas ela consegue desmistificar isso, como se, primeiro, de que o marxismo não trabalhou com a questão racial, mas que, enfim, na visão científica, como método, precisou eu acho que o grande debate, assim, a grande treta, é porque o marxismo, quanto método, ele foi apropriado pela branquitude. E a branquitude não deu conta de pegar as categorias marxistas e
e adequar à realidade concreta. Quer dizer, as nossas relações sociais precisam ser analisadas concretamente. Então, o Brasil tem uma realidade X, a Europa tem outra realidade, né? Então, em algumas coisas comunica, em outras não. Então, a Angela Davis consegue dar trazer essa dimensão, né, de que desmistificar um pouco isso, mas também da necessidade de abolição, não só das prisões, né, mas desse método de resolução de conflitos, quer dizer, o binômio de crime de castigo, das prisões. Ela fala do complexo carcerário como um complexo industrial, né, não só de disciplinamento, mas de faturamento, de lucro e tudo mais. Então, eu acho que ela traz essa dimensão, assim, mas principalmente porque... E, além disso, ela traz a dimensão feminista, né? Então, ela vai falar de um feminismo não carcerário, de um feminismo abolicionista, o que, por si só, já é maravilhoso, porque a tendência é que o feminismo transite para um punitivismo enfim, e aí é outro debate. E o movimento negro também, né? Em algum momento... ou não? Talvez, na sua avaliação, você acha que isso está mais presente no feminismo do que no movimento negro? Eu acho que é um debate difícil de fazer, porque quando a pauta é muito legítima, é difícil a gente fazer um debate da não criminalização. É difícil a gente fazer porque fica parecendo que a gente deslegitima e como é porque é isso, né? O direito penal aparece socialmente como a instância de maior poder e que vai resolver a parada toda. Mas, na verdade, pra gente é justamente o contrário, né? Deve ser a última instância, deve ser aquela que a gente vai acionar se tudo der errado. E assim, enfim, acaba que a maioria das coisas não funciona como deveria funcionar, e a gente se vale muito dessa ferramenta que é o direito penal, mas que é isso, que você já coloca, né, que é falido, que não vem para resolver as questões, né? Mas é difícil fazer também esse debate no movimento negro, é verdade? Porque quando você fala da dimensão abolicionista da Angela Davis, né, isso é muito incrível mesmo, porque a gente tem, como você está colocando muito bem, né? O direito penal, ele é, de um ponto de vista simbólico, visto como aquela instância máxima, como aquele espaço de solução última dos conflitos, né? E você tem pautas muito legítimas, seja do movimento feminista, seja do movimento negro, seja de outros movimentos de minoria, no sentido de criminalizar condutas que afetam bens jurídicos muito caros a esses movimentos, né? Como é a dignidade, como é o direito a não ser discriminado e por aí vai. E a solução, digamos, com muitas aspas, né, a solução fácil para esse problema, muitas vezes ela é apontada como a solução da criminalização das condutas que afetam direitos relacionados a pessoas ligadas a esses movimentos, né? O que a Angela Davis, ela rompe com essa... Não é uma lógica, mas enfim, ela rompe com essa tendência, ela rompe com esse modelo, ou com esse projeto político, digamos assim, né, de fazer política, de pleitear, né, de usar um movimento político para pleitear medidas criminalizantes, né? Então esse abolicionismo, ele é muito revolucionário, né, nesse sentido, de que ele não aposta na pena em nenhuma hipótese. Ele critica a pena, porque ele entende que a pena é o nosso maior problema. A pena é que está aprisionando os negros, a pena mas ela também não vê na pena uma solução para o que os brancos estão fazendo, né? Então eu acho que essa dimensão é uma dimensão muito enraizada, né? Uma coisa mesmo que vem, sem dúvida nenhuma, das reflexões teóricas e acadêmicas, mas ela vem de uma veia militante, né? Alguém que está... E eu acho que você é uma militante, né, no Brasil, né, que nessa nossa realidade hoje carioca, em que a questão racial ela é tão evidente, né? Quer dizer, não há nenhum... ela é tão óbvia, né? Não há nenhum cuidado das autoridades de persecução criminal no sentido de esconder isso, né? Se a gente pegar as estatísticas, se a gente pegar os dados, é incrível como o sistema penal é uma máquina de moer gente, mas é sobretudo uma máquina de moer gente preta, né? Sobretudo, quer dizer, isso não está escondido, isso é um dado da realidade. E as autoridades não se colocam, ou enfim, e aí a gente já entra num outro ponto que eu quero que você comente, não se colocam diante dessa reflexão, mas não se colocam porque eu acho que isso é um projeto político, né? O racismo é um projeto político, né?
É isso, né? Um projeto político e não é isso. O que torna essa máquina de moer gente normal é porque a violência é naturalizada, né? Só que a violência é naturalizada para um certo tipo de grupo social, que são negros e negras, e normalmente pauperizados. Então, não é à toa que a gente olha para o cárcere e identifica um perfil na população carcerária, não é à toa que a gente vê as intercorrências de intervenções policiais nos territórios. Então, a própria escolha de como responder a uma demanda de segurança pública é uma escolha política, né? Porque nenhum projeto de segurança pública pode ser neutro. Todo projeto de segurança pública, naturalmente, é político, e aqui a gente identifica uma vertente autoritária e violenta do que é o projeto de segurança pública, que é um projeto genocida, para mim. Mas também perceber, isso, né? Essa dimensão. Eu acho que existe uma ideia também, assim, de tecnologia, de vigilância, assim, porque eu acho que isso dialoga também com esse negócio da segurança pública, né? Me parece, né, nessa coisa de muito do que Ângela coloca, né, e tal, que negros e negras são, enfim, e as populações pobres, a classe trabalhadora, são grupos que precisam ser vigiados o tempo todo. Eles precisam ser controlados, né? Ou você vai controlar pelo discurso, pelo cárcere, ou você vai controlar pela violência, enfim, pela matança mesmo e tudo mais. E esse controle é um controle que se dá pelo discurso, né? E aí a gente vai ter justificativas aparentemente plausíveis, né, que é a coisa da segurança pública, do crescimento da criminalidade, do medo, do caos, da coisa toda, mas que, na verdade, são os mesmos objetivos que estão sendo cumpridos com outra roupagem, né? E a professora Vera trouxe isso muito bem naquele podcast, acho que foi o 3º episódio, que ela faz essa comparação que é magnífica, né? Que é isso, como as permanências racistas nos discursos de contenção são racistas. Quando ela retoma lá a Revolta dos Malês, lá de 1832, se não me engano, enfim, de Salvador e tudo mais, que foram aqueles negros muçulmanos que se levantaram e tudo mais, uma revolta popular, e como a polícia, né, enfim, que ali já estava gestada naquele contexto, dizia, enfim, as classes dominantes diziam, precisamos de uma polícia que impute, que instigue respeito das classes dominantes, mas impute terror aos escravos, né? E esses ex-escravos seguem sendo aterrorizados até hoje por esses mesmos discursos, só que com outra roupagem, né? Uma roupagem que, enfim, menos escrachada, mas da mesma forma violenta, né? Porque mata de forma física, mas mata de forma simbólica também. E eu acho que a gente resgatar um conceito que um militante e tal do movimento negro, mas também teórico, que foi Abdias do Nascimento, coloca, que é do genocídio. Ele dá uma dimensão política do genocídio e amplia a nossa concepção para dizer, o genocídio não é só o genocídio físico, é o genocídio simbólico. E o simbólico também provoca, enfim, vítimas reais, né? Mas é simbólico porque é do encarceramento, é simbólico porque é pela subjetividade da discriminação, pela violência da economia, da política, porque é isso, né? O racismo, ele tem essas dimensões, o racismo estrutural, né? Que é a forma como eu leio o racismo, traz essas 3 dimensões, assim, e quem fala isso é Silvio de Almeida, né? Que também é marxista e tal, e para mim um dos maiores do Brasil agora, que é a dimensão da política, a dimensão da economia e a dimensão da subjetividade. Politicamente, a gente vai ter, enfim, vai falar da representatividade, mas não só da representatividade, quer dizer, as instituições brancas, hegemonizadas por pessoas brancas, protegem seus próprios interesses e reproduzem o racismo. Aí vem o sistema de justiça criminal, nas decisões, enfim, no encarceramento e tudo mais, quem é liberado da audiência de custódia, quem não é liberado. Enfim, esse tipo de debate na dimensão econômica da exploração e da precarização, que é um debate caro para a gente também em tempos de reformas, né, previdência e tudo mais, retiradas de direito, de desmonte, e na dimensão da subjetividade, né, que é da própria discriminação e tudo mais, enfim, então eu acho que é isso. Você traz a coisa do Abdias, né, que digamos,
não ampliou, mas deu ao conceito do genocídio uma dimensão, digamos, diferente, né? E é interessante que você fala um pouco do simbolismo disso, né? Mas se a gente vê, Maísa, os dados da letalidade policial do estado do Rio de Janeiro são estarrecedores, né? Eu tenho falado isso muito aqui no podcast, porque não é possível que isso não chame atenção. A gente teve, nos 2 primeiros meses do ano de 2019, o recorde de letalidade policial desde o início da série histórica, que é 1998. A coisa é realmente estarrecedora. E se a gente olhar, Maísa, essas mortes provocadas por letalidade policial, a gente vai ver de forma muito clara o corte de raça ali presente. Não só o corte de raça, mas também o corte de gênero, são, na sua maioria absoluta, homens. O corte são homens geralmente jovens. O corte social, são pobres, invariavelmente, e o corte de raça, a sua maioria absoluta, também são pretos. Quer dizer, há um genocídio em curso. Não apenas na forma concebida, digamos, pelo Abdias, mas há um genocídio. Desse a genocídio, há essa expressão, no sentido científico do termo, no sentido acadêmico do termo. Compare-se os dados e você vai ver que há um genocídio em curso, né? Enquanto isso, o governador fica preocupado em caçar o mandato da deputada estadual, estou falando aqui da deputada Renata Souza, que usou a sua mandata para denunciar isso que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje para as autoridades internacionais, né? E tá lá, tem um processo lá, tem o início de um processo de cassação, de mandato dela, um absurdo completo, se cogitar disso. Quer dizer, uma mulher negra que se incomodou, né, que se levantou contra essa atitude fascista, essa atitude terrorista, essa atitude genocida, essa política genocida que está em curso, e querem calar a voz dela. Querem calar a voz de uma mulher negra que é vítima disso diariamente, na sua base eleitoral, que já conviveu com isso e que tá reclamando disso, mas ela não pode falar. Ela não pode falar. A pauta dela é interditada e ela é interditada como porta-voz também. Né? E é isso, né? Mas, e fica claro como o racismo, mas não é tão sutil, porque às vezes fica parecendo que é um debate político, né? Por isso que você falar dos dados também é importante, porque é isso, a gente consegue demonstrar de forma clara, através dos dados, que existe um genocídio em curso mesmo, né? E que não é só uma fala política e tudo mais. As próprias, eu não sei se a Renata, mas isso é um relato da própria Mônica Francisco, que denunciou que, enquanto deputada, foi negada a possibilidade dela ir pelo elevador social, ela teve que ir pelo elevador de serviço, pediram para ela ir pro elevador de serviço, né? Então, assim, não é balela e não é, enfim, brincadeira de conversa de comadre a gente achar que falar de como representa, e às vezes parece sutil, né? Mas ela, enquanto deputada, eleita, né? E tudo mais, com uma grande base eleitoral enfim, e mulher qualificada para o cargo, é confundida, né? E como se isso legitimasse, mas, enfim, é confundida como enfim, alguém que presta serviços para casa e que não deveria ir para o elevador social, né? Então, é só para a gente ver como é que... É bizarro. O buraco Mas é você usou uma expressão, racismo estrutural, né? Eu queria que você estabelecesse a diferença entre o racismo estrutural e o racismo institucional, para ficar bem claro para a gente. A coisa do racismo institucional é perceber como é que as instituições reproduzem essas... dinâmicas das relações sociais, né? Ou seja, se a sociedade é racista, as instituições também são racistas, né? Então, pensar, por exemplo, se existe instituições que hegemonicamente são compostas por pessoas brancas e seus pares, provavelmente haverá uma defesa dos seus próprios interesses e vai, provavelmente, reproduzir o racismo nas suas decisões, na forma como há um crescimento enfim, de carreira e tudo mais das pessoas colocadas naquele lugar. É dizer, eu acho que pensar o racismo, a gente tem que entender que o racismo é estrutural, por mais que também tenhamos o racismo institucional e tudo mais. Acho que tem pesquisa sobre o racismo institucional, enfim, denunciando o sistema de justiça criminal e tudo mais. Mas o racismo estrutural da dimensão dessas questões, né? De forma política, de forma da economia, né? E de forma da subjetividade.
como que dizendo, existe uma reprodução sistemática, né, de práticas, de discriminação e tudo mais, mas que não são resultado de uma prática individual. Porque tem aquela coisa, o discurso que é muito comum, imputando o problema do racismo a um problema individual, como se fosse um problema moral ou uma patologia. Tipo, fulano é racista. Pô, mas somos todos humanos e tudo mais. Eu tenho até amigos negros, não sei o que e tal. Pô, isso aí são práticas individuais. E para essas práticas individuais, nós devíamos o quê? Culpar, punir e tal, não sei o quê. Eu dou uma pena para aquela prática individual. Mas não são práticas individuais. É um sistema. O racismo é uma racionalidade, né, que se reproduz de forma política, de forma econômica e tudo mais. Então, eu acho que... É isso que você chama de racismo estrutural. Isso, e aí ele se manifesta nessas coisas, no encarceramento, no genocídio físico, simbólico, nas intervenções policiais, na negação de espaços de pessoas negras, né? Quando a gente pensa nos lugares de decisões, de poder e decisão, a gente pensa na negação de espaço. Não que a representatividade por si só vá resolver o problema, mas em alguma medida vai garantir que pautas sejam levadas em consideração, né? E aí pensar no racismo estrutural também é perceber, enfim, o papel, um sintoma do racismo estrutural, que é a branquitude, que é dizer que estabelecer para a branquitude um lugar de responsabilidade. A branquitude como esse lugar de privilégios, de reconhecimento de privilégios e de imunidades, né, num sistema racista. Então, se você não é criminalizado desta forma, ou se você não é julgado suspeito, você tem algum privilégio aí. E essa dimensão de responsabilização e tudo mais... nos últimos anos é uma coisa que tem se debatido muito, né, no movimento negro, sobre o lugar da branquitude, não num lugar de segregação, mas no sentido de responsabilização. Em que medida a prática... todos nós temos que ser necessariamente antirracistas, e minha prática colabora para a luta antirracista, né? Porque você pode não ser a pessoa que aperta o gatilho, mas você pode ser aquela que passa por cima do corpo que está lá estendido. Então, assim, dar a dimensão de responsabilização, né, desses sujeitos, e eu acho que um dos sintomas do racismo é também a branquitude, mas sem querer ser polêmica, só porque... Legal, não. Muito bom. Mas você acha que, quando você fala do racismo como projeto político, quer dizer, isso tem a ver muito com esse momento, né, que a gente vive hoje de ataque à política de cotas, né? Eu estou pegando aqui um aspecto, né, do racismo como projeto político. Eu estudei na UERJ, na minha turma foi a última turma antes de ser implementada a política de cotas. A minha turma ela é 100% branca. A turma que sucedeu a minha turma é 50% branca, 50% negra. Deu um outro aspecto à universidade, né, em todos os sentidos, até no sentido do enriquecimento do debate, até, enfim, todos os aspectos, aquela pluralidade, ela contribuiu para a formação. Eu tenho isso muito claro, porque eu tinha contato com os calouros, eu tinha contato com as turmas que vinham depois da minha, isso ficou muito claro. Então, assim, e hoje a gente vive, ao invés da gente viver um momento de reafirmação das políticas afirmativas, com perdão da redundância, a gente está vivendo um momento de questionamento das políticas afirmativas como política de redução de danos, né? Porque a política afirmativa também ela não resolve o problema do racismo estrutural. Né? Ela desculpa, é esse o termo adequado, então, né? Ela é reparatória, né, digamos assim. Como você está vendo esse ataque a essas políticas nesse momento? Eu costumo dizer que em momentos de crise a raça sempre vai ser colocada em debate, né? Não só a raça, mas as questões de gênero também, assim, tudo mais. Tudo que vem nesse bojo aí, né? Mas é isso, a gente vive uma derrota, né, estratégica, assim, de um projeto político de sociedade, assim, a esquerda viveu uma derrota estratégica mesmo, assim, que nos impõe desafios muito maiores, né, de como a gente vai contrapor um projeto político de sociedade que não inclui essas populações ditas como marginais, né, que tiveram à mercê, tiveram, né, à margem mesmo de toda uma política pública, né, de participação e de dignidade, né, de cidadania e tudo mais. Então, a gente vive
um retrocesso gigantesco, né, de desmonte, e não é à toa, porque isso, né, se a gente tem uma derrota da esquerda, falo derrota estratégica, não que estejamos aniquilados, mas que, né, o projeto foi derrotado, né, no processo eleitoral, e por tabela, todas as nossas conquistas estão sendo desmontadas, né, então a gente percebe que os assuntos mais sensíveis são esses assuntos que mais nos trouxeram ganhos, né? E são assuntos que mexem com populações que dependem dessa política pública, né? Desse tipo de política pública reparatória, né? Reparação histórica, para dizer, reconhecendo que somos racistas, reconhecendo que fizemos esse trabalho, né, de colocar a margem, e de subalternizar, e de negar espaço, né, e acesso a bens, serviços e tudo mais a essas populações. Precisamos reparar isso de alguma forma, né? E isso vai trazer é também uma coisa meio dialética, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que tem um desmonte das políticas públicas bizarro e tudo mais, a gente vê que também existe uma capacidade organizativa nossa, né, de defesa, né? Ou seja, de cair atirando. A gente, enfim, você não cai derrotado, né? Então, a gente percebe uma movimentação no sentido, né, de defesa desse tipo de política, que, enfim, vai nos garantir uma sobrevivência nesses próximos anos aí, né? E a gente tem uma diferença de composição dos espaços públicos e políticos muito grande pós-cotas, né? Então, você mesmo citou, a minha turma era toda branca, e que é assustador, né? Pô. E depois era uma turma que era metade... Enfim, mas ao mesmo tempo a gente percebe também recentemente teve, acho que foi esses dias, uma pesquisa divulgada pelo IBGE e tal, acho que do PNAD, mas também no sentido de autodeclaração, né? A gente aumentou muito, mais de 30% aqueles que se autodeclaram negros. E isso não é à toa. A consciência do que é ser negro no Brasil se deu muito... Eu coloco no crédito das políticas das cotas também, porque obrigou a gente... quem é que eu sou, né? Quem eu sou, onde estou, de onde eu vim. Então, obrigou a essas populações se identificarem, né? Enquanto pretas, pardas e tudo mais. Então, eu acho que trouxe uma dimensão de salto de qualidade de consciência de quem somos e tal, enquanto população negra, né? E segunda população negra depois de África, mas ao mesmo tempo tem essa dimensão dos desmontes e tudo mais, e o que é drástico, né? Enfim. Fantástico. A gente está chegando aqui no final do nosso primeiro bloco e eu tô lamentando profundamente, e já de antemão tô aqui de público apresentando um convite. Vamos ter que organizar um outro episódio sobre o racismo, porque tem muita pauta ainda, tem muitos pontos ainda pra gente discutir. Queria muito que a Maísa voltasse aqui numa próxima oportunidade. Faltou falar coisas importantes, como o discurso do medo, de que forma que isso favorece a política da barbárie, a produção do inimigo público, mas infelizmente o tempo desse nosso primeiro bloco tá chegando ao fim. Mas muito legal ter a Maísa aqui, ter essas questões sendo colocadas aqui nesse podcast, estão me animando, estão me deixando muito feliz. Eu acho que a gente está conseguindo avançar numa reflexão muito interessante sobre a questão criminal e sobre a questão da segurança pública no Brasil de hoje. Mas, como o tempo urge, vamos encerrar o nosso primeiro bloco e falar dos outros assuntos aí na sequência. Olá pessoal, então estamos de volta aqui no segundo bloco do nosso podcast Segurança dos Direitos, seu podcast semanal sobre segurança pública. E como anunciado na nossa introdução, a gente vai falar agora aqui rapidamente sobre 3 temas atuais que envolvem a questão criminal e que envolvem o debate sobre segurança pública. Queria começar pelo Projeto Moro e queria apresentar aí uma provocação ao nosso companheiro de bancada aqui hoje, o Edgar. Edgar, a gente está... Nesse momento, o Brasil passa por um grande debate sobre uma alteração legislativa sem precedentes, né? O Projeto Moro, na verdade, ele altera dispositivos muito importantes do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal e também de uma série de leis extravagantes que lidam com a questão criminal, né? O que você identifica nesse projeto? É um projeto extenso, né? Não dá pra gente falar sobre ele todo, né, de uma vez só. A gente já vem falando dele aos poucos aqui no podcast,
Mas o que você se identifica nesse projeto como especialmente grave, como especialmente perturbador? Quer dizer, quais são as suas reflexões sobre isso? Primeiramente, eu gosto de tentar analisar esse avanço do Estado policial, que tanto a gente fala, o avanço do Estado penal, pensando numa conjuntura econômica, né? A Maísa muito bem falou, né? Uma derrota política que todo um campo progressista teve, mas não só o campo progressista, como toda a população brasileira, né? Vivemos um momento de corte e aniquilamento do Estado social, do Estado previdenciário, né? Controle, de certa forma, da força do trabalho que está deslocada, né, nesse momento de ultra neoliberalismo, né? A partir do momento em que você você tem uma força de trabalho que está deslocada, você não, né? O Estado capitalista precisa exercer força sobre aquele trabalhador que não está alocado no mercado de trabalho. E o projeto Moro anda muito junto, né, com reforma da Previdência, com o fim das garantias, regras e direitos trabalhistas, com corte PEC do teto, orçamento das universidades públicas e colégios públicos, né? É exatamente isso que ocorre. A gente fala agora, por exemplo, através de fortes indícios de que vão ser aprovados dispositivos desses projetos, né, que estão num pacote, são indícios de que, por exemplo, estariam institucionalizando ainda mais a pena de morte, como tanto falam, né? Sobretudo olhando sobre os dispositivos do que estamos chamando de legítima defesa preventiva, né? Perfeito. Mas só que quando a gente fala que estamos institucionalizando a pena de morte, eu acho que não damos conta da gravidade, porque uma pena, por exemplo, você pressupõe uma sentença, né? Então, quando você cria dispositivos legais que não são penais, mas sobretudo os policiais de controle, você não passa nem de perto pelo conceito de decisão, de processo, de sentença, né? Você está dando autorização para matar antes mesmo de instalações de inquérito, de instalação de processo, né? Acontecimentos recentes nos presídios lá no Amazonas, né? Onde 55 presidiários foram executados, né? O projeto Moro, ele intensifica, né, esse encarceramento, um super encarceramento, não só intensifica, né, mas falando genericamente, intensidade em que vão aumentar o aprisionamento, vai dificultar, inclusive, o controle sobre esse aumento da população carcerária, né? Não sei de que modo a militância, o movimento social organizado, a advocacia atuante vai conseguir abraçar a ideia do número de pessoas que efetivamente estão presas no Brasil, né? Considerando que o Brasil hoje é o terceiro país, né, com a maior população carcerária do mundo, né? Isso em números absolutos. E a gente tem que pensar que, se a gente comparar a gente, por exemplo, com a Índia, que tem uma população maior do que a nossa, o nosso percentual é muito maior do que o deles, né? Quer dizer, a realidade brasileira é uma realidade hoje sui generis, no sentido do encarceramento. E não me parece que esse projeto... Quer dizer, não me parece. Isso é uma brincadeira, né? Esse projeto definitivamente não caminha no sentido de buscar soluções para o problema do maxi encarceramento. Pelo contrário, ele aposta na solução do maxi encarceramento. Ele aposta no maxi encarceramento como uma solução para os nossos indicadores de violência, né? E o Edgar traz esse dado do Amazonas, que é um dado estarrecedor e que não teve, você não vê repercussão, quer dizer, você até vê as notícias de jornal, mas você não vê, isso não sensibiliza, né? Quer dizer, esses corpos mortos, eles não sensibilizam, né? E traz uma preocupação também, né? Que em 2017 a gente teve aqueles episódios de... começou em um presídio e pipocou em diversos outros, né? Enfim, primeiro com a coisa da disputa de facção e isso aí degringolou de uma forma trágica, né? Então a gente também é bom ficar atento, né? Enfim, com esse episódio aí dessa semana. Exato. E Edgar, Maísa, um pouco na esteira aí desse debate sobre propostas, né, alterações na legislação penal,
que estão sendo feitas ou que estão sendo apresentadas por esse governo, a gente teve recentemente uma alteração legislativa importante, principalmente para o campo do feminismo, enfim, que foi eu digo importante sem que esse importante esteja carregado de um juízo de valor positivo ou negativo. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Mas o fato é que a gente teve uma alteração legislativa estabelecendo que, a partir de agora, a partir da promulgação dessa lei, cidades onde não existir juiz de direito, aquelas medidas protetivas previstas, estabelecidas na Lei Maria da Penha, elas poderão ser decretadas por um delegado de polícia. Cidades onde não existir nem juiz de direito, nem delegado de polícia, essas mesmas medidas protetivas da Lei Maria da Penha poderão ser decretadas por policiais, civis ou militares. Como é que vocês enxergam isso? Maísa, primeiro. Eu enxergo assim de forma problemática, né? Porque claro que a ideia vem como no sentido de dar mais agilidade para garantir a proteção e vida dessas mulheres, né? Na iminência de sofrerem uma agressão ou feminicídio e tudo mais, mas vem de forma atropelada, porque assim, como é que é agora? Agora a polícia, o delegado tinha até 48 horas para informar o juiz competente para esse decidir a respeito da medida protetiva, né? Agora, na verdade, o juiz, em 24 horas, vai ser comunicado de uma medida protetiva que, na ausência do delegado, vai ser autorizada por um policial, e esse juiz vai manter ou vai revogar essa medida protetiva, né? Então, assim, o próprio Instituto Maria da Penha já se manifestou, outras advogadas se manifestaram no sentido de que via uma questão problemática aí. Primeiro porque, assim, a gente tem um dado que as instituições policiais mesmo, onde as mulheres são mais revitimizadas. Não é lá onde a gente vai ter uma garantia de direito ou de maior concretude dos direitos que a Lei Maria da Penha vem garantir, né, enquanto instituto, enfim, altamente necessário e tal para a vida das mulheres. Mas é lá onde as mulheres mais vão ser revitimizadas. E aqui eu cito uma pesquisa que eu participei, né, que é das professoras Fernanda Rosenblatt e Marília Montenegro, lá de Pernambuco, da Universidade Católica de Pernambuco, que era, para não errar o nome da pesquisa, entre práticas retributivas e práticas restaurativas, a Lei Maria da Penha e os avanços e desafios do Poder Judiciário. Na época, em 2017, 2018, a gente fez... A pesquisa foi dividida de algumas formas. Primeiro, análise de sentenças, que era para ver um pouco das permanências do padrão de decisão, entrevistas com mulheres vítimas de violência doméstica, entrevista com magistrados. O que eu quero focar aqui é a entrevista com as vítimas, que era para a gente perceber qual era a intenção da mulher vítima de violência com direito penal. O que é que você busca? Eu busco justiça. Mas o que é a justiça para você? Não, eu quero paz, eu quero acabar essa confusão. Não. No fim das contas, as mulheres queriam sair do ciclo de violência e restituir a paz do lar, seja com o companheiro, seja sem o companheiro, enfim, ou sem aquela pessoa, figura da família, etc., que deflagrou a violência contra ela. A mulher não queria necessariamente o encarceramento do agressor, não queria necessariamente uma pena. E aqui não é um discurso de antifeminismo, pelo contrário, né? Eu, enquanto feminista, abolicionista, vou dizer que, assim, o direito penal não vai ser o nosso instrumento de liberdade. Nós não vamos estar livres e respaldadas sem a violência de gênero se o direito penal for mais violento ou estiver de forma mais enrijecida, atuando nesses casos de conflitos, né, entre mulheres e agressores. E aí a gente percebia na fala dessas mulheres entrevistadas uma insatisfação com as respostas que o direito penal dava, porque, não estou feliz. Uma outra, a violência que as próprias instituições ou os próprios atores do sistema penal deflagravam no sentido de uma linguagem, que é a nossa linguagem mesmo, mas, enfim, da linguagem, no sentido de não saberem quais são os procedimentos, né, que decorrem daquele processo. E eu entrei aqui, não sei nem o que vai acontecer, doutora, não sei nem o que enfim, qual é o próximo passo e tudo mais. E outra, uma insatisfação tremenda
porque se sentiam revitimizadas. E os relatos é que nas delegacias é que eram mais acontecia aqueles discursos de, enfim, que a gente sabe, né, que a cultura machista e tudo mais vai dizer, né, de culpabilizar a mulher por uma violência sofrida. Então, eu vejo, assim, de forma problemática, porque eu acho que essa alteração caminha para um sentido de uma abertura equivocada, não só pelo enrijecimento, mas de quem são as figuras, em que espaço a gente tá garantindo essa abertura de, enfim, para a questão das medidas protetivas, e também porque a gente poderia atuar em outras políticas. Por exemplo, tinha um projeto de lei aí, acho que em 2014, que deve estar parado, não tenho notícias, mas era para criar um fundo de investimento e combate à violência contra mulheres e tudo mais, que era justamente para poder dar liga àquela coisa da Casa da Mulher Brasileira, que eram os espaços de atendimento integral, jurídico, psicológico, porque é isso, a Lei Maria da Penha vai também trazer essa dimensão de um atendimento integral, intersetorial. Essa alteração aí descaracteriza o que é a Lei Maria da Penha, porque não é isso, para simplesmente, tá bom, não é dessa forma, tem toda uma política que justifica, né, mulheres que já são vítimas, já estão se sentindo altamente vulneráveis e fragilizadas, adentrar no sistema de justiça, seja pela esfera policial, seja quando se torna um processo, já é uma violência por si só, né? Você toca num ponto interessante, né? O senso comum, ele apreendeu a Lei Maria da Penha como uma lei criminal, né? E ela não é, ela é uma lei que tem dispositivos penais, pouquíssimos, diga-se de passagem. Ela é uma lei que encerra medidas de proteção a direitos da mulher, né? Ela é muito mais uma lei protetiva do que uma lei punitiva. Ela tem ela estabelece uma série de obrigações, né, à União, aos estados, aos municípios, obrigações essas que estão longe de serem cumpridas na sua integralidade, como a lei estabelece, quer dizer, obrigações construídas com honestidade intelectual para realmente afastar a mulher daquele ciclo de violência e conseguir restabelecer a vida dela, mas o povo, ele entende a Lei Maria da Penha como uma lei que encarcera homens agressores, né? E não é isso, ela não é essa a proposta da lei, né? Ela é muito maltratada nesse sentido, né? Essa pesquisa está publicada? Está publicada pelo CNJ. Pelo CNJ, a gente acha fácil, na internet, eu posso disponibilizar para colocar então, que aí eu boto no final do podcast. E o que você acha, Edgar, dessa alteração? Então, o que a Maísa falou, eu não tenho muito o que discordar, eu concordo plenamente, até a quantidade de conteúdo e dados que ela trouxe aqui. Eu queria um pouco pescar o que foi falado, o que eu aprendi aqui com minha companheira Maísa no primeiro bloco, com o Rafael, no sentido do debate entre cultura e estrutura, né? Talvez nós, chamados operadores de direitos, temos a noção de que o poder judiciário, o trabalhador, o operador do direito, o órgão do poder judiciário tem uma aptidão maior para proteger direitos do que a própria polícia, né? E eu acho que quando a gente está pensando em questão de estrutura de uma sociedade que é construída na base da divisão de classes, um país que foi fundado, como um Estado-nação que foi fundado em cima do conceito de propriedade privada, a gente pensar quem são os componentes do poder judiciário, né? Majoritariamente, não sei se tem outro poder tão majoritariamente branco que nem o poder judiciário. Branco então, masculino. Né? Então eu queria botar bem em xeque uma questão de pensamento mesmo, porque nós achamos que o juiz ele tem uma compreensão, porque ele teve mais acessos. A questão do juiz ter, ao longo da sua vida, enquanto estudante, mais acesso à informação faz ele um ser humano com mais empatia do que os demais, faz ele um ser humano apto a ter uma consciência de classe que o retire da própria
classe social colocando uma identidade de classe distinta? Você quer problematizar tudo, né? Você quer... nem o delegado, nem o juiz estão em condições de fazer essa avaliação. Não, o Edgar problematiza realmente bastante essa questão, mas eu acho que a Maísa deu instrumentos, né, para isso. Ela joga muito pesado no debate, né? Eu acho que é compreensível. Agora, eu tenho uma cabeça muito de advogado, né? Assim, e eu fico pensando, a medida restritiva, a medida protetiva, ela é, de uma forma ou de outra, restrição à liberdade, né? Não é restrição à liberdade estrito sensu, o sujeito não está encarcerado, mas ele está limitado, muitíssimo limitado no seu direito de deambulação. Então, a Constituição é clara, quer dizer, privação de liberdade é algo que só acontece, se você está numa situação de crime em flagrante, e aí qualquer do povo pode te prender em flagrante. 2, ordem judicial fundamentada. Não existe outra hipótese de privação de liberdade aceita pela Constituição de 88 que não é que derive ou da prática de crime em flagrante ou de ordem judicial fundamentada. Aí vem o legislador nesse momento e estabelece um outro agente que não aquele previsto na Constituição para poder definir uma medida protetiva, quer dizer, para poder restringir a liberdade do sujeito, né? Então eu acho que isso é muito grave dentro do nosso pacto de legalidade, né? É claro que o Edgar põe um debate fundamental, e que eu acho que daria outro episódio de podcast, né? Falar um pouco da coisa dos juízes, né? Dos magistrados, enfim, e como que eles são, e como que entender isso é importante para entender o sistema penal, né? Fala mais. Mas é legal a gente pensar também, se perguntar assim, a quem atende isso? Porque se a intenção de verdade é proteger as mulheres, a gente tem uma série de outras ferramentas que a própria Lei Maria da Penha, que, diga-se de passagem, é uma das legislações mais modernas no mundo no sentido de enfrentamento à violência de gênero, que a Lei Maria da Penha já coloca e não são garantidas. E outras políticas tantas, que tá aí cortes dos recursos, dos ministérios e tudo mais, de enfrentamento à violência contra a mulher que não são encabeçados. Então, assim, a quem atende? Qual é o objetivo não declarado com isso? Então, assim, porque eu desconfio de toda a solução que vem empacotada dessa coisa aí do direito penal, assim. E também é uma contradição da gente dizer as nossas demandas feministas estão sendo cooptadas pelo direito penal. E que já, por si só, já é androcêntrico, por si só, já é machista e reproduz. Então, quando eu estudei a justiça restaurativa e pensei nesse diálogo, ou desafios e possibilidades, né, para a violência doméstica, foi uma coisa que eu debati muito, assim, em que medida o sistema de justiça criminal, além de colonizar, né, todas, enfim, o que poderia ser um debate de JR fora, no aspecto abolicionista, né, fora do sistema de justiça criminal, além de fazer isso, como as pautas feministas enfim, são acionadas para justificar um enrijecimento penal, porque, afinal de contas, quem vai contestar uma pauta feminista tão legítima como essa, né? Afinal de contas, o movimento feminista cresceu amplamente, graças a Deus, nos últimos tempos, e enfim, não tem como a gente dizer não é legítimo. É legítimo, mas é de verdade que o sistema penal está garantindo a liberdade dessas mulheres e está deixando elas... Não é, né? E outra coisa, outro dado, mas que é polêmico, eu vou falar e sair correndo, que é que na pesquisa a gente verificou a coisa do perfil dos agressores, né, e daqueles que eram presos, né, enfim, qual é o perfil do agressor que está sendo liberado e qual é o perfil do agressor que não está sendo liberado. E a gente percebeu que, em sua maioria, eram negros, da classe trabalhadora, com subempregos, e com uma formação curta, né? Então, assim, gente... E outra, Angela Davis falou disso em 2000, numa conferência em Santa Cruz, nos Estados Unidos, ela estava falando a quem atende a nossa demanda feminista de encarceramento dos agressores. Ela falou isso em 2000. Assim... Sabe, foi na ferida. Quer dizer, o sistema penal, mais uma vez, se vale de uma demanda legítima para justificar o encarceramento de uma fração de classe, né, que tem um recorte racial, né, e tudo mais. E esse dado foi assustador quando a gente viu. E eu fiquei
no conflito, fica parecendo, se a gente fala de forma descontextualizada, se cortar essa fala aqui, parece que, tá fazendo uma defesa dos agressores, é isso mesmo? Que feminista é essa? Mas é para dizer que, na verdade, caminha junto, né? E deve ser assim, na verdade. As demandas feministas estarem atentas às pegadinhas, cilada, Bino, que o direito penal vai fazer para poder, enfim, gestar essa galera aí e não dar resposta para o conflito, porque não vai fazer com que o conflito seja ressignificado, com que esses agressores, que para mim é o mais importante, compreendam quais são as autorizações de gênero, autorizações culturais, né, de uma cultura de controle que permite que eles tenham acesso aos corpos das mulheres, seja que acesso for esse. Então, não vai fazer que isso seja ressignificado e tampouco vai dar uma dimensão para a vítima, né, para a mulher agredida, de justiça. Porque muitas dessas mulheres não interpretam e não se sentem, não sentem que o direito penal faz justiça por elas, porque de fato ele não faz. Não faz. Faz tudo menos justiça, garante tudo menos liberdade. Então... Bom, então por falar em cilada, eu queria aproveitar esse gancho para entrar aqui na reta final do nosso podcast e falar um pouquinho sobre essa recente decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Eu digo, já falo em decisão porque já tem 6 votos. Como o colegiado tem 11, então a maioria já está formada. Estamos falando dessa decisão que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, estabeleceu que o crime de homofobia, digamos assim, ele deve ser tratado dentro da lei do racismo, né? Só para explicar para o ouvinte, quer dizer, o Brasil tem uma lei de racismo, né, que tem aí cerca de 30 anos de vigência, e essa lei, em linhas gerais, ela contém dispositivos que criminalizam a discriminação racial e criminalizam a ofensa racial também, né? É uma lei específica, uma lei especial, que trata só de discriminação racial, que trata só de ofensa racial. Essa lei ela não trata da questão de gênero, né? Ela não trata da questão da homofobia, ela não trata da questão da transfobia, não trata, enfim, não tem uma legislação penal no Brasil que dê conta dessas questões de gênero, da homofobia e da transfobia. E aí, o PPS, se não me engano, e uma associação também ligada à defesa da causa LGBT, propôs essa ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que significa dizer isso? Significa o seguinte: bom, a Constituição da República de 88, na visão do pessoal que propôs essa ação, ela estaria sendo omissa no que diz respeito à criminalização da homofobia e da transfobia. Isso seria uma omissão do legislador brasileiro. Quer dizer, o legislador brasileiro ele teria um mandado constitucional no sentido de criminalizar ofensas, esse tipo de ofensa, não o fez. Então e a gente pede ao Supremo Tribunal Federal, através dessa ação, que, digamos, chame o Congresso Nacional Brasileiro às falas, né? Que chame o legislador brasileiro às falas para que ele se manifeste sobre essa questão. E a decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro foi muito curiosa, né? Porque, veja, existe separação de poderes, né? Essa ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão, ela tem limites. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro ele não pode obrigar o Congresso Nacional a legislar sobre um determinado tema. Ele dá, tanto que o efeito prático dessa ação ela é justamente dar ciência ao Congresso Nacional a respeito da omissão na qual ele está incorrendo, né? Só que o Supremo Tribunal já encaminhou uma decisão no seguinte sentido: olha, enquanto o Congresso Nacional não tratar desse assunto, não suprir essa omissão, a questão da homofobia e da transfobia vai estar sendo tratada dentro da lei do racismo. Quer dizer, deixando claro para o ouvinte que a lei do racismo não trata de homofobia, não trata de transfobia, mas o Supremo Tribunal Federal está oferecendo essa interpretação elástica para os operadores do sistema para que eles incluam dentro da lei do racismo a questão da homofobia e da transfobia. O que você acha, Edgar? Eu acho que existe lá no fundo, eu estava tratando com Maísa antes de começar o programa, o debate sobre o direito penal, ele é capaz de proteger direito fundamental? Eu particularmente acredito que não. Mas sobre esse episódio em específico, esse episódio que está caminhando para se construir um precedente, uma decisão apta a gerar efeitos concretos, eu acho drástico, porque, sendo curto e grosso, né,
Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Sai um pouco aqui da esfera de direito penal, eu vou pensar a política macro de novo. Muito se fala, né, da revogação da PEC da Bengala, né, das costuras do governo para voltar atrás da aposentadoria de 75 anos do ministro STF. Se a gente pensar de forma pessimista ou realista, não sei, a gente pode considerar que o governo Bolsonaro, por exemplo, pode conseguir colocar 4 novos ministros no STF, né? Então, você ter uma derrota política no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a partir dessa derrota você pode recorrer ao STF, que você fez maioria para o STF assim legislar, né? Eu acho que é um precedente... É incrível, essa reflexão é muito pertinente. É um precedente que coloca o STF com poderes de legislação de fato, né? E você passar por cima da política, né? Agora, aparentemente, sem entrar num debate se o direito penal protege ou não o direito fundamental, aparentemente, muito se fala por aí que foi uma vitória do campo progressista no meio de uma conjuntura bolsonarista, né? Protofascista. No entanto... É muito grave o encaminhamento que se deu no Supremo Tribunal Federal, porque você criar um tipo penal ou estender o conceito de palavras que compõem um tipo penal através de analogia é algo que eu nunca ouvi falar, porque não é possível, né? A Constituição e o Código Penal falam que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Não é a proposta da a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ela tem previsão legal, mas ela não serve para isso, ela não serve para atribuir elasticidade a tipos penais. A leitura de tipos penais, como você bem coloca, ele está sujeito ao princípio da legalidade, anunciado aí por você de forma tão enfática, né? O que essa decisão sem precedentes importa em fazer, ela vem no bojo desse ativismo judiciário, ela vem no bojo dessa coisa do Supremo brasileiro tá se arrogando a condição de iluministas, né? De portadores da razão, de pessoas que vão resolver os nossos problemas. E você coloca uma questão séria, uma questão de conjuntura política muito séria, que é isso, quer dizer, e se passa a PEC da Bengala, e se por uma conjuntura qualquer a corte vira uma corte bolsonarista, como que esse precedente não vai estar fortalecendo uma pauta legislativa conservadora e de direita, né? Isso tudo por quê? Isso tudo porque agora, a pretexto de proteger direitos da população LGBT, da população trans, a gente está atribuindo uma elasticidade impensável a um tipo penal, né? E pensando em direito constitucional, e entrando na caracterização e qualificação das normas constitucionais, a meu ver, a ação direta de constitucionalidade por omissão, o mandado de injunção também, mas no mandado de injunção no plano das relações concretas, né? Vou falar aqui da ação ADO, são instrumentos, remédios constitucionais aptos a preencherem a lacuna de normas constitucionais instituidoras de princípios programáticos genéricos. Então, você preenche uma norma que ela tem um programa, mas só que o programa não foi concretizado. Agora, não existe uma norma constitucional instituidora de princípio programático genérico que tem esse programa de criminalizar novas condutas, né? Até porque, quando você começa a ler a Constituição, nos primeiros artigos, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar a marginalização, né? Então não tem como você acabar com marginalização criando novos tipos penais se você for pensar numa estrutura constitucional. Mas isso é um debate. A questão é que existe uma eficácia plena na norma constitucional que não é possível de ser modificada, assim como não seria possível de ser modificada a norma constitucional da regra da presunção de inocência, né? É uma de eficácia plena, não é crime sem lei anterior que o defina, nem apenas sem prévia combinação legal. Então... Mas também eu acho que tem a coisa de uma crença de que
criminalizar uma conduta vai diminuir os casos de LGBTfobia, né? É uma crença social, né? E que isso endossa também uma coisa da função simbólica do direito penal, mas que de simbólico não tem nada, porque produz vítimas reais, né? Assim, e é aquele mesmo debate que, sim, se faz, que a gente estava fazendo antes, de pautas legítimas, né? Pô, quem é que vai contestar uma pauta como essa? O Brasil, como um dos países, não sei se é o país que mais mata trans e tudo mais, mas se não, para não cometer gafe, mas dos que mais mata, enfim, de toda essa violência de gênero que está tão enraizada aqui, como é que a gente vai contestar isso? Mas pelos termos da criminologia crítica, é contestável. Primeiro, que os casos com a criminalização não reduziria os casos, porque a gente tem milhares de tipificações penais, nem por isso as pessoas deixam de praticar crimes. Segundo, que a gente vai numa coisa o direito penal deveria ser pautado por uma intervenção mínima e não por uma maximização, endeusamento do que é o direito penal. Né? Este ser superpoderoso, né? E que forma juízes superpoderosos, que é o caos, na verdade, não vem resolver os nossos conflitos e não vai mudar. O que vai mudar é a educação não sexista, o que vai mudar é políticas públicas de dignidade para diversidade sexual e para mulheres trans, gays e tudo mais. E outra, que é a função simbólica do direito penal, né? Enfim, que é essa coisa de que a gente vai acreditar que os conflitos vão ser resolvidos com isso, né? Isso é um problema estrutural. Né? A violência sexista é um problema estrutural. E aproveitar porque é para indicar o vídeo da introdução à criminologia, produzida por 2 amigos meus, que é Tiago Araújo e Juni Cirino, em parceria com outros amigos de Curitiba, e tem um episódio só para falar sobre a criminalização da homofobia, da LGBTfobia, a partir da lente da criminologia crítica. Boa, pessoal, muito, muito, muito bom. Estamos agora aqui, então, definitivamente, infelizmente, caminhando aqui para o final do nosso programa. Eu vou devolver a palavra para vocês poderem fazer as considerações finais. E na oportunidade eu peço também que vocês indiquem para o ouvinte um livro. E a única exigência que eu faço nessa indicação é que o livro não seja um livro de conteúdo jurídico, porque a gente quer ampliar os horizontes do nosso conhecimento para fora desse espaço. Não é um espaço de emburrecimento, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. Enfim, a gente quer ampliar esses horizontes, a gente quer olhar para outras margens, né? Então eu quero devolver aí a palavra a vocês, para vocês fazerem as considerações finais, se despedir e dar para a gente aí essa dica importante e preciosa. Vamos começar por Edgar, então. Eu lembrei de um livro, né, cubano. O autor não é propriamente nem um pouco, aliás, socialista, nem comunista, mas só que ele descreve uma realidade muito pertinente, né? Se a gente olhar com olhos para a estrutura, né? Do terrível momento que Cuba passou no início dos anos 90, com o fim da União Soviética, né? O nome do livro é Trilogia Suja de Havana, Pedro Juan Gutierrez. É um livro de contos, mas esses contos se dão mãos e é um livro violento, mas só que ele traz na narrativa diversos tramas sociais e é muito interessante ler o livro, não só pela poética que ele carrega, a poesia, mas para ter uma percepção macropolítica até, econômica, mundial. Período que passou a América Latina nos inícios dos anos 90, o que Cuba passou com o cerco econômico. Enfim, é um livro violento, mas intenso e muito interessante. Pedro Juan Gutierrez, Trilogia Suja de Havana. Legal, Edgar. Obrigado. Maísa? Então, agradecer mais uma vez ao convite carinhoso de Rafael, a oportunidade da gente debater um tema tão importante, né, que atravessa as nossas vidas aí, e reiterar, assim, que esse é um espaço muito importante, né, uma plataforma que tem debatido de forma muito qualificada, né, conforme a gente vê aí nos episódios anteriores, dentro das linhas criminológicas e tudo mais, a segurança pública. Então, vale a pena a gente realmente dar moral. Eu vou indicar, como eu falei de Abdias do Nascimento mais cedo, vou indicar o quilombismo, porque foi recentemente
republicada, não lembro o nome da editora, mas que é O Quilombismo, Documento de uma Militância Panafricanista, de Abdias do Nascimento, que eu ainda não li, porque é muito recente, mas que é bem instigante só pela capa, porque a capa é a bandeira do Brasil com os dizeres, ao invés de ordem e progresso, Okearô, que nos remete aí a Oxóssi, e eu acho que em tempos de retrocesso e de violência também, né, as religiões de matriz africana, no mínimo, é instigador, mas para além disso, porque Abdias faz uma proposta de um projeto quilombista de sociedade e, por que não dizer, um sistema de justiça quilombista e menos genocida, né? Então eu acho que vale a pena a gente lê-lo. Fantástico, fantástico. Então chegamos ao final do nosso programa. Queria lembrar ao ouvinte que nós estamos em todas as plataformas. Estamos no iOS, estamos no Spotify, estamos no SoundCloud. O podcast tem um perfil no Twitter, que é o @seguedireitos. Será um prazer enorme ter vocês lá como seguidores e como interlocutores desse debate. E temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com. Então, são muitas plataformas aí para a gente poder trocar ideias, receber sugestões e saber aí o que vocês estão achando desse projeto de um podcast semanal sobre segurança pública. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima semana. Um grande abraço.